Cajuína Carioca. Oferecimento: Governo do Estado, Piauí Terra Querida. E Heron, veste o homem atual. Com 6, 7 anos de idade, eu fiz a minha primeira peça, que foi em 84, que foi o Dito e Feito, dirigida pela Lúcia Coelho, que foi a primeira diretora do meu pai. Isso foi uma coisa muito legal. Logo em seguida, em 1985, eu fiz o meu primeiro filme, que foi o Com Licença Eu Vou à Luta, do Luiz Faria, primo do Regis Faria, que está aqui nos dirigindo. E aí fazia o irmão da Fernanda Torres, filho da Marieta Severo e do Strasser, que era um garoto autista. Então eu me lembro que eu ia gravar em cima do Sagres lá e tal, já com filmar, né, com os algodões na boca, assim, eu era criança, né, assim, bem criança. As coisas foram fluindo, né, aí fiz meu primeiro trabalho na televisão, que foi o Tamanho Família. Era uma vertente, na verdade, da Grande Família, a primeira Grande Família, que eu acho que, se não me engano, era na TV Tupi, que era em preto e branco ainda. Era o mesmo modelo de sitcom, aquela família meio pobre e tal, assim, que passa o cotidiano da vida nas dificuldades, mas com muito humor. Era comédia. Depois de fazer essa série na Rede Nacional e tal, eu fui pra Globo, né? Porque meu irmão trabalhava na Globo, meu irmão era o Bacana, da Armação Ilimitada, enfim, ele fez 4 anos de Armação Ilimitada, se tornou muito famoso também. É, 4 que parecem 40. Isso, né? Porque... até hoje, ele com 40, ele é reconhecido como se fosse um Bacana, entendeu? E aí, eu enveredei ali pra Globo fazendo um episódio primeiro da Armação Ilimitada, que foi o Menino que Virou Lama. Aí fui contratado pra fazer a Turma do Bacana. A Turma do Bacana, que tinha o Guimba, eu era o Eugeninho, a Paloma Duarte fazia a namorada do Bacana e tinha o Bolão também. E aí aí fizemos um ano, aí logo depois disso, eu enveredei para as minisséries, que foi onde eu tive um contato com esse trabalho que era, na época, o mais sofisticado, né? Começa, é o quase cinema da coisa. Não, mas bem antes de utilizarem linguagem cinematográfica na televisão. Era minissérie, mas era assim, era especial, né? Era uma obra de começo, meio e fim. Com manga, exatamente. Com manga eu comecei fazendo Desejo, que foi justamente do Euclides da Cunha. Eu fiz o Quidinho. Fiz acho que 13 episódios, depois eu me tornava o Marcelo Serrado, né? Sim. Que fez os últimos episódios e morria com o Dilermando, que era o Guilherme Fonte, matando ele. E assim, mas foi um grande momento que eu tive mais contato com uma dramaturgia um pouco mais densa, né? E aí você faz Engraçadinha, né? Faz isso Engraçadinha depois com 16 anos. Aí fiz Barriga de Aluguel, que foi uma novela, aí fiz a Engraçadinha. Tá, e aí Rede Record, qual foi o ano que surge a Rede Record pra você? Aí surgiu em 2004, quando eu fui fazer... Não. Depois do Tropa? Não, bem antes do Tropa. Meu pai foi chamado pelo Erval Rossano pra fazer a novela... Essas Mulheres? Não, cara, a primeira novela da Record, da teledramaturgia nova da Record, que foi Escravizaura. Escravizaura. Que foi escrita pelo Thiago Santiago, Bianca Rinaldi fazendo protagonista. É verdade. Meu pai foi chamado para fazer como ator e depois dirigiu. E por isso eu fui junto com ele nesse projeto, junto com vários amigos que estavam abrindo, né, essa nova fase de televisão, né, no Brasil. Seja, você abre uma bifurcação, né? A gente botou abriu uma concorrência, né? Abriu uma concorrência forte na teledramaturgia, que até hoje... Tá até aí. Lá em cima, né? Assim, incomodando no melhor sentido da palavra, dando oportunidade da gente poder trabalhar, o mercado abrir, né? Os profissionais de televisão, de cinema, atores, todo mundo tem mais mercado para trabalhar. Então, começou ali depois disso, depois da Escravizaura, eu retornando, fazendo cinema, fiz alguns filmes, aí pintou em 2006, 2 anos depois disso, o Tropa de Elite. Xerife! Sim, senhor! Turno tá pronto pra almoçar, xerife? Sim, senhor! Quanto tempo o senhor quer pro turno almoçar, xerife? 10 minutos tá bom, senhor. Fiz o Tropa de Elite, que foi a maior experiência de cinema pra minha vida, né? Acho que nada tinha vida de qualquer um que fez o filme. Como é que você pega o personagem? Eu quero muito que você esclarecesse isso. Então, porque rezam lendas, né? Então, a verdade foi o seguinte, existe um amigo meu que também está nessa produção, que chama-se Rafael Salgado. Sim, o Rafa Salgado, que era na época o assistente de direção do Zé Padilha, o primeiro assistente de direção que propunha para o Zé Padilha,
Zé Padilha, atores, pessoas que ele já conhecia, pelo Rafael também já ter sido ator, já ter trabalhado com a gente, conhecer os atores bacanas do mercado, que talvez não fossem tão conhecidos, mas que são extremamente profissionais e talentosos. E a gente fez esse núcleo, ele chamou para fazer os testes. E aí foi uma bateria de testes de quase um mês, né? Foram 3 semanas e pouco, com a Fátima Toledo, com o pessoal da polícia, né, do BOPE, a gente fazendo diversos exercícios. A princípio eu passei pro Capitão Fábio, que foi o personagem que o Milen Cortaz fez, e fazendo esse personagem, a gente na 3ª semana já de testes, né, de seleção de testes, era uma bateria, assim, era de segunda a sexta-feira, a gente passava 6 horas com a Fátima Toledo dentro de um pensionato no Humaitá, alugado num salão gigante, onde a gente executava exercícios muito fortes, muito pesados, muito desgastantes fisicamente, emocionalmente, para ela ver ali, para o Zé Padilha, para todos que estavam integrados saberem selecionar o que eles precisavam das energias, né? Isso, das energias que eles precisavam. E eu vendo também que, de repente, eles não estavam conseguindo achar o Neto, né? Que era o personagem, um dos centrais, né? Junto com o Ramiro e com o Wagner, que contavam aquela história. E eles não estavam conseguindo, testando atores, e eu vendo que eu tinha muito daquela personalidade ali do cara, entendeu? Eu era muito mais velho do que o personagem, então eu comecei a ser exigido, eles tiveram essa perspectiva, eles tiveram esse olhar, comecei a ser exigido para ver se a gente chegava a uma proximidade de idade, de jeito, de força, de intenção, como era do cara. E aí acabou que na última bateria de teste, que ficou eu e mais 2 atores, 2 dias depois eu tive a resposta de que eu ia fazer. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Foi uma das paradas mais maneiras que eu recebi, porque assim, eu me empenhei muito para fazer, me joguei, sabe, tudo que eu tinha aprendido, que eu estava disponível para fazer ali, dificuldades, foi muito difícil, mas foi muito prazeroso. Aí, enfim, você volta, só pra gente fazer um paralelo até a gente chegar, só pra gente fazer uma estrada até a gente chegar aqui em Milagres. Aí, qual é a primeira minissérie bíblica que você faz na Rede Record? Foi José agora, acabei de fazer José do Egito. Mas antes você fez A Lei e o Crime? Ah, não, minissérie, aí não foi bíblica, aí foi A Lei e o Crime, que era a história atual, né? A gente nas favelas do Rio de Janeiro tá no ar, tá reprisando toda segunda-feira, né? Na Record. E José do Egito, que foi... E fiz Ribeirão do Tempo, foi uma novela que a gente fez durante 1 ano e meio. Eu fiz o Joca, junto com a Bianca Reinaldi. Direção do Edgar Miranda. Foi Edgar, um super sucesso. Foi assim, uma novela que a gente atingiu ótimos altos índices de Ibope. Pra você que tá ligado no Cajuína Carioca, se liga nesse recado super importante do Governo do Estado. Fique por dentro das transformações que estão acontecendo no Novo Piauí. A Força Estadual da Saúde já está em ação. Em Floriano foram feitas 70 cirurgias pediátricas. Um esforço que se traduz em sorrisos e na certeza de uma vida melhor. Já consultou e já marcou logo. É muito bom para quem não tem condição de pagar, tem que aproveitar. Em União, o governo entregou o Rodoanel da cidade, obra importante para o desenvolvimento. Novos tapetes de asfalto estão ligando Miguel Alves a Porto e Alto Longá a São João da Serra. Anote aí, já estamos pertinho de completar 3.500 quilômetros de asfalto de primeira qualidade. São João da Serra também está ganhando uma praça novinha e mais casas para suas famílias. Bom demais! E assim, sempre acreditando que podemos mais, vamos em frente. Piauí, terra querida. Governo do Estado. Piauí entrou assim como um lugar que eu não conhecia e que foi sendo muito especial a gente chegar em Teresina, né? Que eu imaginava o Piauí diferente. Eu não tinha noção de que o Piauí tinha essa cidade. Essa cidade, assim, começando por Teresina, uma cidade com uma estrutura muito interessante, muito legal, justa, entendeu? Assim, eu não moro lá, não sei quais são os problemas sociais que devem ter, óbvio. Como existe, qualquer lugar do mundo. Mas eu achei a cidade limpa, as pessoas educadérrimas, o povo do Piauí é extremamente atencioso, cuidadoso com você, respeitoso, que é o mais interessante. E a gente foi entrando, né, e chegou aqui, né, em Carnaúbinha, aqui onde a gente está, nesse hotel aqui, do lado dessa cidade, que é Luiz Correia.
É a primeira vez na minha vida que eu entro num lugar que ainda conserva uma certa primitividade do Nordeste. E esse litoral aqui é um dos mais pequeno e é um dos mais virgens, assim, um dos mais tranquilos, eu assim vi, de menos invasão, de menos poluição do ser humano, entendeu? As coisas estão mais organizadas, ainda tem e se crescer tá com tempo de crescer de forma menos agressiva, honesta, né, assim, justa pro lugar. Pô, tô tão feliz, cara, de ter você aqui. Mauricinho Ribeiro que tá ali, Mauricinho Ribeiro ali, cara. Faz Thiago, meu Thiago, sócio, cara. Grande Thiago. Apóstolo Thiago, que agora está o menino de Jesus. Maurição, que fez a primeira chamada do Cajuína, né? Pode crer, gente. Tá vendo? Felipe Cardoso, Guilherme Burri. Pô, cara, eu só tenho de agradecer, dizer que, mais uma vez, o meu programa ele me dá essas honras de poder conversar com meus amigos e falar um pouco mais pro público de casa, que às vezes não tem muita noção, porque é tudo feito de forma tão pasteurizada, né? Isso. Tão fake, tão de plástico. A gente tá mudando, tá tentando mudar isso aí. A gente tá tentando mudar, trazer uma arte maior, né? Essa equipe que a gente tá aqui é espetacular. Caião, cara, obrigado aqui por estar no Obrigado a você. Obrigado por você também fazer isso, né? Porque você é uma pessoa importante aqui no Piauí que trouxe, abriu essa janela, né? Acho que pro João, pra essa galera toda aí. E tá funcionando, né? Que essa parceria dure. Tomara, perdoe pra gente, meu irmão. Obrigado. É isso. Galera, valeu, rapaziada. Semana que vem a gente volta com mais Cajuína Carioca aqui na tela da TV Antena 10. Até semana que vem. Valeu. Cajuína Carioca. Oferecimento: Governo do Estado, Piauí Terra Querida. E Heron, veste o homem atual.